Neste vídeo especial eu vou contar para vocês por que a morte do rock progressivo nos anos 70 não teve absolutamente nada a ver com o punk, ao contrário do que todo mundo imagina. Assiste aí! Meu amigo e minha amiga, este é um vídeo especial sugerido por um dos sócios do nosso plano de assinaturas e recompensas do canal do Regis Tadeu, que é o Ronaldo Martins, e ele pergunta por que o rock progressivo morreu nos anos 70 por causa do punk. Na verdade, essa história é um pouco controversa e, ao contrário do que todo mundo imagina, o punk, o surgimento do punk teve muito pouco a ver com a tal morte do rock progressivo, que também não foi lá uma morte assim tão definitiva. O que acontece é o seguinte, que na primeira metade dos anos 70, o rock progressivo começou a se tornar extremamente pomposo, extremamente intelectualizado, extremamente pretensioso, extremamente autoindulgente. E isso levou a um exagero tamanho que os próprios shows das bandas começaram a se tornar espetáculos inviáveis comercialmente. Vamos relembrar, por exemplo, do Yes. O Yes lançou em 73 um disco extremamente pretensioso chamado Tales from Topography Ocean. Era um disco que, na verdade, tinha 4 músicas espalhadas em um LP duplo, ou seja, uma música para cada lado. Era uma história mística, cheio de sons viajantes, um monte de coisas, um monte de excessos, vamos dizer assim. E a banda, na hora de levar isso para o palco, começou a encher de cenários, rococós, era um negócio muito exagerado. Da mesma forma, o Genesis, no ano seguinte, em 74, soltou uma ópera rock, que é um disco sensacional, inclusive, que é o The Lamb Lies Down on Broadway, que era uma obra concebida pelo Peter Gabriel, né? Falava sobre a história de um porto-riquenho jogado em Nova York. E o que acontece? A produção dessa turnê, ela ficou tão cara, porque tinha projeções de filmes, as roupas do Peter Gabriel, aquelas roupas malucas, estavam cada vez mais caras e mais rebuscadas. A produção começou a ficar tão cara, que a turnê se tornou praticamente inviável. Eles foram fazer alguns shows nos Estados Unidos, a turnê, na verdade, acabou cancelada meio que pela metade, por baixa vendagem de ingressos, o transporte era muito caro, e isso causou um problema tão grande dentro da banda que o Peter Gabriel acabou saindo do grupo. Então, era uma fase em que o rock progressivo estava extremamente pomposo e era muito caro colocar esses espetáculos na estrada. E, ao mesmo tempo, aconteceu, na metade dos anos 70, uma volta à predileção por sons que tocavam em rádios, assim como tinha acontecido nos anos 60. Os promotores de shows começaram a perceber que os artistas que tinham uma maior penetração nas rádios vendiam ingressos com mais facilidade. Então, toda essa turma do rock progressivo pomposo começou a ter dificuldades para agendar shows e principalmente fazer aquelas turnês. No caso, por exemplo, das bandas inglesas, eles usavam muito aquele circuito das universidades e os shows começaram a ficar um pouco mais raros, e isso evidentemente acabou preocupando todo mundo. Uma das primeiras bandas a perceber isso foi exatamente o Genesis. Por quê? Porque quando o Peter Gabriel saiu do Genesis, o Phil Collins, que era o baterista, foi para frente, foi como vocalista. E eles soltaram em 1975 e 1976 dois discos que, embora ainda mantivessem uma forte atmosfera progressiva, tinham sons mais radiofônicos, que é o caso, por exemplo, do A Trick of the Tail, de 1975, e do Wind in Uterine, de 1976. A atmosfera progressiva foi mantida? Foi, mas as canções estavam menores, as canções tinham refrãos, e as canções poderiam ser tocadas nas rádios, como foi exatamente o que aconteceu. Uma outra banda também que tinha percebido essa predileção radiofônica, uma banda muito querida inclusive do público brasileiro, era o Focus. E o Focus lançou em 1975 esse álbum aqui, ó, Mother Fox. E esse disco foi um susto para quem era fã da banda, porque ele rompeu com toda aquela aura progressiva do grupo e trouxe canções
muito mais curtas, muito mais pop, muito mais radiofônicas. Tem algumas canções desse disco, inclusive, são quase funk de holandês, né? Antes de eu continuar essa matéria, eu tenho um recado muito importante para você que é pai, mãe e pretende deixar um planeta saudável, um pouco menos nocivo para o seu filho. Assiste aí. É com você mesmo. Você está preocupado com o tipo de mundo que você vai deixar para os seus filhos? Ou você ainda nem parou para pensar nisso? Deveria. Vou te dar um exemplo de como o planeta está indo para um caminho muito errado. Você sabia que dos 320 milhões de toneladas de plástico que são produzidas por ano, só 14% são recicláveis? Só 14%. E dessas toneladas, 8 milhões vão parar nos oceanos. Lá na praia que você frequenta com a tua família, quando você vai dar aquela nadada, né? Tá cheio de plástico boiando. Para você se sentir ainda mais apavorado, saiba que se a coisa continuar do jeito que está, em 2050 nós vamos ter mais quilos de plástico nos oceanos do que de peixes. Vai ser mais fácil você pescar um balde de plástico do que um mísero peixe. Uma vergonha. Para piorar ainda mais essa situação caótica, você tem que saber que a reciclagem de plástico ela é muito mais cara do que qualquer outro tipo de produto, porque é preciso que você faça uma manipulação antes do processo ser completado. Ou seja, você tem que limpar o plástico, você tem que fazer uma série de processos antes que essa gororoba seja reciclada e colocada de volta no mercado. Precisa ser muito burro, mas muito burro mesmo, para você não perceber que o plástico está emporcalhando o planeta e deixando a nossa vida muito próxima de um lixão muito fedorento e muito sujo. Acesse a página do Ambientalizando no Facebook e o canal do Ambientalizando no YouTube para você saber o que é preciso para salvar o planeta dessa gororoba chamada plástico e entender com mais profundidade todos os danos que esse produto tem causado nas nossas vidas. Então, o som dos grupos progressivos começou a se aproximar do padrão de quem ouvia rádio. E você tinha uma série de outros grupos presos nessa engrenagem pomposa, né? O Emerson, Lake and Palmer, por exemplo, o Gentle Giant, uma série de outros grupos que estavam com as suas pretensões artísticas muito elevadas e tomaram um choque com a reação do mercado, ou seja, as pessoas estavam querendo coisas mais radiofônicas e os promotores também perceberam isso. E essa necessidade dos grupos progressivos tocarem na rádio começou a crescer de uma forma tão desesperada que o Gênesis, por exemplo, deu o exemplo dessa verdadeira e explícita guinada quando eles soltaram em 1978 esse disco aqui, ó, And Then There Were Three. Já sem o guitarrista Steve Hackett, o Genesis era apenas um trio e eles conseguiram emplacar uma faixa desse disco que se tornou talvez a grande virada das bandas progressivas em relação ao rádio, que foi Follow You, Follow Me. Lembra? Pois é, essa música estourou de uma tal forma nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, que o Genesis percebeu que era um caminho sem volta. E a partir de então, eles passaram a soltar discos cada vez mais radiofônicos e comerciais ao mesmo tempo. Isso também acendeu a luz em todas as outras bandas. No caso do Yes, por exemplo, ele soltou esse disco aqui, chamado Tormato, em 1978, que é um disco considerado por muitos a pior coisa que o Yes fez, o que eu não acredito, porque tem discos muito ruins lá na frente. Mas aqui, isso não vem ao caso agora. Mas o Tormato é um disco bastante irregular, que tem faixas muito pequenas se comparadas com o padrão que a banda vinha fazendo. Tem coisas aqui que foram feitas exatamente para tocar na rádio, como por exemplo, tem uma música muito horrível que é chamada Don't Kill the Whales, por exemplo. Isso também afetou o Gentle Giant, que sempre fez um som muito rebuscado, e eles soltaram em 1977 esse disco aqui, ó, The Missing Piece, também com canções mais curtas e voltadas para as rádios. Até mesmo o Emerson, Lake and Palmer,
que sempre teve shows explosivos, canhões, o Diabo A4, eles soltaram em 1978 também esse disco com uma capa péssima. Isso nem é tão ruim se você for ouvir pelo padrão pop, mas a capa é horrível e os fãs ficaram simplesmente horrorizados com Love Beach. Olha assim, né? Ei, que coisa. Pra você ter uma ideia, até mesmo o Pink Floyd se rendeu a esse tipo de novo padrão radiofônico. E o maior exemplo disso está, talvez, em The Wall. Você vai achar, mas pô, peraí, mas o The Wall também era uma ópera rock. Sim, concordo com você. Era uma ópera rock com canções de duração reduzida e grande parte delas com um padrão radiofônico perfeito para a época. Você pode ver aqui, por exemplo, a própria Another Brick in the Wall, por exemplo. Para quem era fã ortodoxo do Pink Floyd, foi um susto, né? Comfortable Dynamic, é maravilhosa, Young Lust, eram canções próprias para rádio, mesmo que encaixadas dentro de uma ópera rock. Foi então que na virada para os anos 80, quando a New Wave e o pós-punk começaram a dominar as rádios, as bandas de progressivo resolveram tornar ainda mais explícita essa guinada. O maior exemplo disso foi o próprio Yes com o 90125, né, ou 90-125, como a gente conhece aqui no Brasil, que é um disco que estourou nas rádios com Owner of a Lonely Heart e uma série de outras canções também bastante palatáveis para as rádios. E o exemplo máximo dessa guinada foi o surgimento desse grupo aqui, ó, o Asia, que trazia o John Wetton, que foi o baixista vocalista do King Crimson, o Carl Palmer, que foi o batera do Emerson Lake Palmer, o Steve Howe, que era o guitarrista do Genesis, e o tecladista Geoffrey Downes, que também vinha de uma das formações do Yes que gravou aquele disco Drama. Esse disco aqui tocou de uma maneira absurda em todas as rádios do mundo, principalmente por causa de Heat of the Moment e Only Time Will Tell. Então, meu amigo e minha amiga, você vai se perguntar o seguinte: qual o papel do punk nessa história? Então, meu amigo e minha amiga, você vai se perguntar qual o papel do punk nessa história. O punk, na verdade, ele surgiu não para confrontar o rock progressivo, ou seja, não foi um movimento musical que surgiu para derrubar um outro. O punk surgiu por uma série de outros motivos. A miséria que havia entre a classe trabalhadora inglesa na segunda metade dos anos 70, a falta de perspectiva que os jovens tinham de obter uma vida melhor, o governo da Margaret Thatcher, que era uma coisa extremamente austera e extremamente capitalista, e isso acabou gerando um ambiente de revolta jovem que foi traduzida no punk rock, naquela coisa básica de você voltar a tocar com 3, 4 acordes, mas não que o punk tenha surgido para demolir o rock progressivo. Agora, inegavelmente, um dos alvos da ira dos punks era justamente essa pomposidade do rock progressivo. Mas, na verdade, uma coisa não surgiu para derrubar a outra, e sim como consequência de uma série de fatores daquela época dentro da Inglaterra e dos próprios Estados Unidos, por exemplo. Então, Ronaldo Martins e meus amigos e minhas amigas, eu espero deixar claro nesse vídeo que a tal morte do rock progressivo nem foi tão definitiva assim, né? Tanto que nos anos 80 surgiu um grupo que resgatou essa pomposidade, mesmo que de uma certa forma plagiando o Genesis, que foi o caso do Marillion, por exemplo. Lembra? Pois é, então. Então eu espero ter deixado claro para vocês que o punk teve muito pouco a ver com essa decadência ou esse declínio, vamos dizer, do rock progressivo, tá legal? E eu prometo, num próximo vídeo, trazer aqui para vocês gente que ainda faz rock progressivo nos dias de hoje, com uma pegada antiga e com composições muito legais, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal aqui do Regis Tadeu, tá bom? Um abração e até a próxima. Não esqueça de ir lá no meu site oficial, registadeu.com.br, e procurar saber como você pode fazer parte do nosso plano de assinaturas e recompensas, que propicia inclusive uma série de textos inéditos, vídeos inéditos e também vídeos específicos respondidos para os nossos sócios aqui no nosso canal.
Tá legal? Então vai lá, registadeu.com.br, nosso plano de assinaturas e recompensas, e tome contato com um material exclusivo para você.